Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula gravada, que corresponde ao nosso segundo módulo da apostila, tá? Na aula passada a gente falou sobre o feudalismo, como ele funcionava, como é que eram as estruturas de poder deles, a gente chegou a fazer exercícios, eu passei vários vídeos de aprofundamento para vocês, e agora a gente vai entrar no próximo módulo, que é quando a gente destrói o feudalismo, tá? A destruição do feudalismo também foi bem lenta, né? A gente viu que o feudalismo durou muitos e muitos e muitos anos, né? Naquela chamada Idade Média, né? E o fim do feudalismo se dá, né, com uma crise, né? Uma crise muito forte no que significava aqueles feudos, né? O que significava aquela estrutura de poder, no que significava toda aquela lógica de ação, tá? Por que isso, né? O que começa a acontecer, né? A gente já falou sobre as invasões bárbaras, né? Então a gente passa a ter também, né, invasões germânicas, né, muito fortes, já no final ali da Idade Média, né? E além disso, a gente tem novas tecnologias, né? Porque depois de tanto tempo, né, obviamente a galera ia pensar coisas, né, para fazer. E se a gente teve o arado, tá? A invenção do arado, e a gente também teve o pousio, né, que seria uma espécie de rotação de culturas que fez com que a produção aumentasse, né? E aí a gente vai pensar, bem, aumento da produção é bom, né? Gente, infelizmente, essa produção aumentava, a gente teve um aumento populacional e essa produção ela nunca ficava na mão dos servos, né? Ela, por conta dos tributos, ela ia parar com a nobreza. Isso quando ela não acabava sendo vendida nesse excedente. Ou seja, olha só que loucura, a gente tem um aumento da produção que é seguido por um aumento da fome, né? Porque os tributos sobre os servos não diminuíram porque a produção aumentou. Então veja, a gente começa a ter o interesse pelo comércio, por quê? Porque se faz um excedente. Ao mesmo tempo que a gente tem um interesse pelo comércio, porque a gente tem um excedente na agricultura, a gente tem conflitos entre os servos, né? Por quê? Porque eles produzem e eles não consomem, eles deixam aquilo como tributo, tá? Ou seja, galera, a gente tem um complexo muito problemático que tem a ver com os servos, com as relações de vassalagem, com todas aquelas estruturas dos feudos. E um problema também, galera, a gente tem um excedente e a gente não tem moeda, né? O que eles faziam eram trocas entre um feudo e outro, né? Mas progressivamente essa Europa, né, ela começa a se interessar pelo comércio, né? E aí a gente começa o chamado renascimento comercial, tá? Que é quando a gente olha, a Europa olha para um lado, olha para o outro e fala, bem, eu acho que eu queria moeda, né? Queria vender, queria trocar as coisas, queria uma outra estrutura. E a gente tem, né, a igreja sendo o grande espaço de coalizão de poder ali, e uma nascente burguesia, ou seja, grupos que começam a fazer essas trocas, né? A burguesia, é interessante a gente lembrar, né, que era um grupo que vivia ali por dentro dos muros da cidade. As cidades precisavam ser muradas por conta das invasões, tá? Então, a burguesia, quando ela ia de um feudo ao outro, ela tinha uma série de problemas. Então, galera, a partir do ano 1096, a gente começa com as cruzadas. As cruzadas, inicialmente, elas têm um plano que é um plano religioso, né? Elas queriam conquistar Jerusalém, tem até o filme Cruzadas, que ficou muito famoso.
mas, enfim, não conseguiu conquistar Jerusalém, né? Teve todos os problemas. E essas cruzadas, galera, elas de início, elas eram cruzadas religiosas, elas tinham uma ideia religiosa. Depois, elas começaram a ter uma lógica comercial, tá? E aí, galera, essa junção entre as cruzadas, que ao mesmo tempo é religiosa, ao mesmo tempo é comercial, né? Esse contexto de aumento de produção, de espaços na Europa querendo, né, comercializar, e assim, com muitos problemas na hora de tentar se amarrar com as rotas comerciais que eu falei para vocês, que já existiam na Europa Oriental e na Ásia, né? Eu lembro que eu falei com vocês, né, sobre a queda do Império Romano e a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica. Então, assim, vai ter uma série de confusões, de conflitos, de lutas entre esses povos, tá? E como eu falei para vocês, esses produtos mais ricos, né, da Ásia, eles entravam na Europa por meio das cidades de Gênova, Veneza e Florença, na Itália. Essas cidades, elas controlavam o mar Mediterrâneo, que era o grande acesso desses navios, né, da Europa para o Oriente, né? Quando a Itália fecha esse Mediterrâneo, fecha o acesso ao mar, a gente começa a ter uma série de problemas, né? Por exemplo, né, o monopólio daquelas cidades. E estava tudo bem enquanto a Europa era feudal, né? Enquanto a Europa não estava interessada em comércio. Mas quando a Europa se interessou por fazer comércio, deu de cara com aquelas cidades italianas, fechando a possibilidade de acesso ao mar Mediterrâneo, aí, galera, deu ruim, né? Deu ruim, e a gente vai acabar vendo que no esforço, né, de tentar pensar possibilidades do que fazer frente a essa realidade, o absolutismo, a centralização política em torno de um rei vai ser uma estratégia que vai ser pensada entre aqueles senhores feudais, né? Por exemplo, Portugal, né? Portugal, ela era dominada, a Península Ibérica como um todo, era dominada pelos mouros, né? E existia um grupo cristão ali que se une, né, naquele esquema de feudalismo e tudo mais, se une, olha e fala, bem, a gente precisa de nós aqui tirar alguém que vai concentrar tudo, porque não adianta eu ficar mandando minha cavalaria, você mandando a sua, e a gente não consegue expulsar os muçulmanos da Península Ibérica e transformar isso em um espaço católico, né? Esse era o pensamento. Então, o que acontece? A gente vai ter, primeiro, em Portugal e em Espanha, um movimento de centralização política em torno de um rei. E essa centralização política, ela vai receber o apoio da nascente burguesia comercial, interessada, né, em chegar a esses espaços, e também da Igreja Católica. Então, veja, quando a gente tiver, né, a expansão marítima dos portugueses, que vai, enfim, acabar chegando aqui no Brasil, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, o que a gente tem é uma tentativa de rotas alternativas para as Índias. Por quê? Porque o Mediterrâneo está fechado, né? Quando Portugal chega às Índias, a gente vai ver que foi um processo bem complicado, mas quando ele finalmente chega às Índias, né, a gente tem a abertura do mar Mediterrâneo, porque as cidades italianas olham e falam, bem, se Portugal está indo e vindo com mercadorias, não tem por que eu deixar isso aqui fechado, né? Então, com vista nisso, a gente começa um processo cada vez maior de centralizações na Europa, que obviamente vai gerar guerra, nem toda centralização foi pacífica, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram o filme Duas Rosas, não, Duas Rainhas, é um filme sobre a Guerra das Duas Rosas, as duas famílias da Inglaterra que brigaram na hora de consolidar o poder político na Inglaterra. Na França, a gente também teve guerra, tá? E aí, pessoal, a gente começa, então, a pensar o que é a crise do século XIV, tá?
No século XIV é quando a gente acaba de vez com o feudalismo. Tá? Por quê? Porque vai ter 3 pontos importantíssimos. Tá? Primeiro, e talvez o mais importante deles, que foi o motivador, né, de desdobramentos muito complicados, é a peste negra, né, também chamada de peste bubônica, né, que é uma doença que vem, né, da pulga do rato contaminado. A gente tem embarcações, né, que chegam de produtos do Oriente, chegam com esses ratos com a pulga contaminada, e essa pulga se espalha na Europa, né? E vai causar uma mortandade enorme de pessoas. Para vocês terem ideia, gente, 1/3 da Europa morreu por conta da peste negra. Tá? E isso, obviamente, vai gerar uma desarticulação da agricultura, fazendo com que a gente tenha grandes fomes, e a gente vai ter também, obviamente, frente, né, à peste, frente à desarticulação da agricultura, a gente vai ter uma série de revoltas camponesas e, junto com isso, as guerras de unificação. Então, galera, o feudalismo ele vai acabar dramaticamente, né, a partir desses 3 argumentos, né, que seriam a peste negra, que causou fomes e revoltas camponesas, e ele vai acabar justamente com a ascensão de um rei, esse rei que vai ser absolutista, esse rei que vai ser representante de Deus na terra, esse rei que vai ser coroado por um bispo e vai agir segundo a sua própria vontade, porque ele vê mais à frente, mais adiante, mais de cima. Né? Então esse rei ele é um rei absolutista. Tá? Ele vai tender a subir no poder e uma arregimentação de forças entre, tá, a nobreza, obviamente, né, que é de onde ele faz parte, de onde esse rei sai, o clero e a nascente burguesia comercial. Tá? Isso vai dar origem às expansões marítimas. As expansões marítimas elas têm um argumento religioso, que é, obviamente, expandir a fé católica, e tem um argumento comercial. Tá bom? Por hoje é isso, galera. A gente se vê mais tarde. Um beijo grande.